Olá pessoal, quanto tempo, né? Bem-vindo ao canal da família Zaffaroli. Depois de 7 meses, estamos de volta. Agora que o Giuseppe já tá maiorzinho, já deu para aprender um pouco como lidar com a rotina com o bebê. Agora nós estamos conseguindo aos poucos voltar a gravar para o canal. E o vídeo de hoje é o mais pedido, mais esperado, o relato do meu parto. Vou começar a relatar sobre o meu parto com a passagem que está em Gênesis capítulo 3 e o versículo 16, que diz assim: A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem, toda vez que eu ouvia ela, me dava aquele medo, aquele frio na barriga, meu Deus, eu acho que quando chegar a minha vez, eu não vou dar conta. Então, quando nós estávamos nos preparando para engravidar, eu já ia me preparando emocionalmente para ter uma gravidez, uma gestação em Deus, claro, saudável, tranquila, mas também eu queria muito parto normal. Ao mesmo tempo que eu queria muito parto normal, eu achava que eu não daria conta. Porque eu cresci ouvindo muito que eu era medrosa, sempre comparada à minha irmã mais forte, mais guerreira. E minha mãe sempre dizia que eu era mais frágil, né, mais delicada. Então eu falava, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Por mais que eu quisesse o parto normal, eu desejava, na verdade, a cesariana, porque eu sabia que ali eu ia dar conta, né? Estaria totalmente, digamos, estaria com anestesia e tudo mais, enfim, todo o processo do parto cesariano. E o que aconteceu foi, quanto mais eu lia, quanto mais eu pesquisava e quanto mais eu ouvia os relatos das mulheres que tiveram parto normal, né? Inclusive a minha comadre me dizia, conversava muito comigo sobre isso, os benefícios para o bebê, os benefícios para mim como mãe, os benefícios para a família, eu ia desejando mais e mais. E aí eu falava, meu Deus, eu não posso fugir daquilo que também é a minha missão, faz parte do meu ser mulher, né? Essa maternidade que virá com toda a força no nascimento do meu filho, do Giuseppe. Providencialmente, eu vim transferida para a França. Então, no Brasil, eu estava fazendo um caminho de pré-natal, falei com a minha obstetra que eu gostaria do parto normal, apesar dela favorecer e promover, né, o parto cesariano, mas ela me acolheu, disse que se tudo fluísse normal, ela faria o parto normal, mas ela só esperaria até dia 10 de julho. Deu 10 de julho, não veio, as contrações não vieram, ela faria cesariana. Então eu tinha uma data. E aí, quando eu vim para a França, uma das primeiras coisas que me falaram foi: você vai ter parto normal. Porque na França, eles promovem o parto humanizado, parto normal, natural. Eles não são a favor da cesariana. Eles só fazem cesariana em caso de fato de urgência, de risco de morte. Não teve outra solução, vai para cesárea. Inclusive para eles, o custo é muito mais alto de uma cesárea e tudo mais do que eles fazerem ali o parto normal. E aí eu vim pra cá com aquele frio na barriga, né, e dizendo, meu Deus, é a providência, o Senhor está regendo para eu ter esse parto normal. E aí eu comecei a querer entender por que eu tinha tanto medo, por que tanto medo, e rezando, e eu conheci, né, a segunda doula que me acompanhou. Uma primeira doula me acompanhou, a Gislene, foi ótimo. Mas a segunda doula foi a Ludmila. Ela é doutoranda em desenvolvimento de bebê de 0 a 3 meses. Ela é doula, psicóloga, maravilhosa. E aí ela começou a fazer um processo comigo. Por que você tem medo? Que tipo de parto que tem na sua cabeça? E eu fui falando, eu brincava assim que eu queria um parto de igual que água, que escorregasse e saísse. E ela ria comigo. E aí ela foi. E nesse momento eu entrei num processo de buscar interiormente onde estavam as raízes dos meus medos. Porque aqui eu não tinha como fugir. No Brasil eu ainda teria uma desculpa, mas a minha me passou dia 10, minha médica vai fazer cesárea. Ufa, mas eu tentei o parto normal. Minha consciência ia ficar aliviada. Mas aqui não tinha saída. Foi quando um dia rezando, Deus me trouxe, quando eu tinha meus 15 anos, estava ali nos Estados Unidos com a minha família. Minha irmã teve a minha primeira sobrinha, a Kailane. Teve o parto normal, sem anestesia. E a minha mãe olhou pra mim na sala, eu tava lá, e falou assim: sua irmã é forte. Ela teve a Kailane sem anestesia. Você não daria conta, filha, de ter um parto normal. E aquilo ficou. Só que isso caiu no esquecimento na minha vida e na vida da minha mãe. Nem lembrava disso. E eu lembro que quando as pessoas falavam assim pra mim: Fernanda, você vai querer o parto normal ou
você vai querer cesariana? Eu falava assim, olha, eu até queria o parto normal, mas eu acho que eu não dou conta. Eu repetia exatamente a frase que a minha mãe falava. Eu acho que eu não dou conta, eu não sou forte. Rezando, Deus me trouxe isso. Eu chorei, renunciei. Pedi a Deus sabedoria para conversar com a minha mãe, porque imagina, 15 anos atrás isso. Liguei para ela, conversei por vídeo. Falei, mãe, tava rezando e contei. Ela, meu Deus, eu falei isso. Eu falei, fala, amor. Ela, nossa, você vai me perdoar agora. Eu não tinha noção do que eu tava falando. Nossa, eu nem lembrava disso. E me pediu perdão. Já foi rezando por mim, quebrando qualquer voto íntimo e todo medo. E ela foi rezando, rezando. Nós combinamos. Depois, no outro dia, ela rezou pelo Giuseppe, orou em línguas uns 10 minutos. Ele mexia muito. E aí eu fui tomando posse, porque aí ela foi falando pra mim, você vai conseguir, você é forte, Fernanda. Olha a sua história, olha o seu caminho, né, de missionária. Você vai dar conta sim, minha filha. Eu acredito em você. E ela foi lançando palavras de bênção. E eu fui tomando posse, Pronto, estava ali com o coração em paz para enfrentar um parto normal. Ok, chegou o mês de julho, o mês do nascimento do meu filho. Quando eu entrei na 39ª semana gestacional, eu entrei em trabalho de parto. Fomos para o hospital, aquela novidade, ansiedade, coração, a Ludmila me orientando por telefone, orientando o Guilherme. Chegamos lá, 1 centímetro de dilatação. A enfermeira olhou para mim e falou assim, volta para casa, porque isso aqui pode demorar um dia, 1 hora, 2 horas ou 1 semana. Então volta para casa, em casa você faz o processo. Voltamos para casa e aí a orientação que a Ludmila me deu foi, faz caminhada, exercícios, dança. Então todos os dias de manhã, antes do meu esposo ir trabalhar, nós caminhávamos aqui em volta da minha casa, tem uma vinha, um espaço. Eu fazia agachamento, sobe e desce, rezava, dançava, dancei alto louvor, dancei jaque, dancei, rebolei, requebrei. Por quê? Porque ele estava encaixado e eu não queria que ele saísse, que ele, né, se virasse, enfim. Então, para ele continuar ali, eu fui fazendo os exercícios que me eram orientados. E fomos rezando. Já estava em trabalho de parto, evoluiu, as contrações aumentaram muito. Fui monitorando, volta pro hospital. Chega no hospital, 2 centímetros de dilatação. Volta para casa, porque pode demorar mais. Guilherme na história falou assim, se fosse no Brasil, eles já tinham feito cesárea em você. E aí nós voltamos para casa e eu falei, meu Deus, né? Que situação, porque faz mala, coloca a mala no carro, vai, volta. E aí a Ludmila, orientando ali, madrugada no Brasil, falou assim, calma, Fernanda, calma, é assim mesmo. E foi me acalmando. Cheguei em casa, quando eu fui no banheiro, que tem de sangue. Aí eu desesperei, entrei em pânico. Corre de novo pro hospital. Chego lá, me avaliaram, colo do útero abriu. É normal o que está acontecendo. A enfermeira olhou bem nos meus olhos. E aí, na verdade, não é enfermeira. Elas se chamam sage-femme. São parteiras. Aqui quem faz os partos são as parteiras. Só chamam os médicos em casos graves e em caso de ter que ir pra cesariana. E aí ela olhou nos meus olhos e falou assim, quando você entrar em trabalho de parto, você vai saber. Porque você vai sentir uma dor tão grande, você não vai conseguir chegar aqui sorrindo como você está sorrindo. E aí eu tinha uma idealização de que era possível sim eu ter essas contrações e tudo sem dor. Eu li, né, vários livros e tudo mais e eu idealizei. E aí, conversando com a minha comadre, ela me dizia, Fê, sabe quando você vai entrar, você vai ter certeza que ele vai nascer? Quando você não conseguir nem andar de dor. É assim mesmo. E aí eu falei, meu Deus, então é a dor que eu vou ter que enfrentar. Esse versículo é isso. E aí eu tive direção espiritual e o meu diretor espiritual, ele me falou assim, Fernanda, você vai fazer a experiência do Calvário à ressurreição. Você vai sofrer as dores do parto no Calvário e quando o seu filho estiver nos seus braços, a ressurreição. E eu fiquei com aquilo. Voltamos pra casa, dia 10 de julho, jogo da Copa, França vai jogar, aquela animação total. E eu ali, a Ludmila me ligou e falou assim, Fernanda, eu tô rezando, eu estou, digamos que vendo que o seu caso está muito diferente daquilo que eu acompanho. Quais são os seus medos? Ela falou assim, você vai tomar um banho demorado, você vai rezar, você vai fazer uma meditação, ela mandou essa meditação para me ajudar, e você vai se conectar com o Giuseppe. Esquece celular, esquece tudo que você tem, se conecta só com ele para esse trabalho de parto evoluir, porque já tinha se passado 1 semana. Eu entrei pro banheiro, minha gente, rezei. E fui rezando, orando em línguas. Fui rezando, renunciando, falando, filho pode nascer. A mamãe renuncia os medos, por mais medo que ela tenha, ela quer que você nasça. Venha, já tinha entrado aí
40ª semana, vem meu filho, pode vir, a mamãe quer te acolher, o papai. Fui rezando. E ele orando em língua, chorei, sorri, fiquei feliz, ouvi músicas que me ajudassem a conectar com ele. Saí do banho, fui pra cadeira de amamentação e ouvi a meditação que ela me passou. Eu cheguei dormindo, de tão relaxada que eu fiquei. Ele mexeu ali. E aí, quando eu despertei daquele sono ali breve da meditação que eu fiz, o Guilherme abriu a porta preocupado. Eu olhei pra ele e falei assim, ele vai nascer nessa madrugada. Eu não tinha dúvidas, eu me conectei de tal forma com ele que é como se ele falasse assim, mãe, eu vou nascer nessa madrugada. E eu tive tanta certeza que eu falei assim pro Guilherme, eu vou dormir, vou descansar para o trabalho de parto. Então eu comi, deitei, ele falou, então eu vou assistir o jogo da Copa do seu lado aqui na cama, pela internet. Ele assistindo o jogo, dormi. Eu acordei com aquela pontada assim, uma contração. Levantei e falei assim, eu vou ter ele, vamos pro hospital. E o Guilherme achou que eu estava sonhando e acordei do sonho que eu estava tendo filho. Mas não, era a realidade, era uma dor assim que eu falei, essa dor eu não senti ainda. Falei com ele, eu preciso fazer o número 2, me deu uma vontade de fazer o número 2, eu preciso fazer o número 2, me ajudei no banheiro. Quando eu levantei, eu não conseguia andar, eu falei, eu vou ter ele hoje. E uma dor, minha gente, a dor veio assim como no Calvário. E aí eu senti naquela dor, eu lembrei de tudo que eu estudei, tudo que a Ludmilla falou, eu falei, calma, respiração. Aí o Guilherme foi me ajudando a lembrar, a respirar. Contração vinha, respira. Fui no banheiro, fiz o número 2, fui direto pro chuveiro, falei, liga pra Margarida, que é quem me acompanhou pra traduzir do francês ali, né? A gente tinha acabado de chegar, não sabia falar francês ainda. Fala com ela pra ir pro hospital, porque é hoje. E aí o Guilherme, vendo que o meu rosto tava totalmente diferente das outras vezes, eu não tava mais tão, feliz, eu tava ali conectada, eu tava com muita dor, e ele falou, é hoje. Falei com ele, chama o William, que é o nosso vizinho, pra ele dirigir, porque eu preciso de você. Porque quando a contração vinha, eu agarrava nele. E aí eu urrava e ele me ajudava. Respira, calma. Ele ia me tranquilizando. Ele virou meu dolo, meu psicólogo, meu esposo, meu pai, minha mãe, meu marido. Ele tudo. Foi sensacional. E aí nos arrumamos, entramos no carro e pra sair do carro foi aquela... Porque aqui é estrada de chão, bem roça mesmo. Então a cada pontada daquele carro, meu Deus do céu, eu gritava, para. Vivia aquela contração, vai. Para. Chegamos assim no hospital. Chegou no hospital, eu já não conseguia andar mais. Pega a cadeira de rodas. E eu idealizei, vou entrar andando, vou conseguir viver tudo de uma forma mais serena, tranquila, que nada. Eu tava lá, morrendo de dor, pega a cadeira de rodas, chega lá. E aí aqui, cada atendimento que eu tinha era uma sage-femme, era uma parteira. Aí nem todas falavam inglês. A primeira que me atendeu, a Emily, ela falava inglês. E ela era tão doce, eu falei com ela, podia você estar no dia do meu parto? Ela, não dá pra saber porque que é plantão. E eu rezei durante toda o final da minha gestação, pedindo a Deus que ela estivesse. Porque ela falava inglês, eu me sentia mais segura com ela. Quando abriu a porta, quem que abriu a porta? A Emily. Gente, ali eu me senti profundamente amada por Deus. Mas eu chorei de alegria, eu me senti amada. Eu falei, Emily, por isso que eu tava encontrando minha melhor amiga. Ela até riu. E aí ela falou, você entrou em trabalho de parto. Porque eu tava assim, né? Entramos, foi ser avaliado e tudo mais. E aí ela falou, você tá com 4 centímetros de dilatação. Você vai querer tomar epidural? Eu olhei pro Guilherme, por quê? Porque eu queria ir até onde eu desse conta e, se possível, não tomasse, né? Eu não queria tomar. Porém, eu também precisava entender que eu estava num hospital francês, eu não conhecia as pessoas, eu não sabia a língua, aquilo podia me travar. E eu não queria que fosse um trauma pro Giuseppe, eu queria estar bem, tranquila, serena com ele. E do jeito que eu tava, assim, com aquelas dores, com aquela angústia, ele virou pra mim e falou assim, você não vai ser menos mulher se você tomar epidural. Falei com ela, vou tomar agora. Ela foi sair pra se preparar, minha bolsa estourou. Ela falou, hoje ele nasce. Foi pra lá, fui pra sala. A médica era francesa, claro, mas falava o quê? Inglês. Gente, que alegria. Aí eu me senti profundamente amada de novo. Me explicou todo o procedimento em inglês, entendi, deu epidural. Se acalmou. Não paravam, vinham, seguravam, mas numa forma mais acessível pra mim. Eu tinha ligado para um amigo, o Dr. Vinícius, que é especialista em anestesia, e ele me tirou todas as dúvidas que eu tinha, os medos. Então eu estava segura ali da anestesia. E ali, o que acontece? Meu parto foi rápido, foi em 8 horas.
Giuseppe encaixou e eu tava esperando só aquela força possível para ele poder nascer. Nesse tempo eu liguei para os meus pais, fiz um vídeo call, pedi eles a benção, eles me deram a benção. E ali nós fomos rezando, conversando. Nós, eu, o Guilherme e a Margarida. Só que deu 3 horas, ele não conseguia vir pra fora, não nascia. A parteira vinha, fazia todo o processo e nada. Ela chamou uma médica. A médica veio com mais 4 sages-femmes, 4 enfermeiras. Eu fiquei preocupada. Eu olhei pro Guilherme me olhou. E ela me explicou que a minha pele, né, ali estava muito grossa, é muito grossa. E ele ia e voltava, ia e voltava. Como tinha passado 3 horas, eles não podiam esperar mais. Tinha que dar um pico, né, aquele corte, pra ele poder conseguir passar. Falei, faz o que você precisar fazer. O meu medo era ela me levar pra cesárea e eu já não queria. Falei, não, sofri tudo que eu sofri, agora vem. E aí quando ela deu, ela não faz força, porque ele já saiu. Quando ele saiu, o Guilherme foi falando, eu tô vendo ele, chorando, se emocionando. Nisso a gente já tinha consagrado Dom Bosco, São João Paulo II, Pierre de Frassati, Santa Teresinha, todos os santos, nossos amigos do céu, São Bento, porque ele nasceu no dia 11 de julho, padroeiro da Europa é São Bento, porque o São Bento foi o dia, né, que o Giuseppe escolheu e que São Bento também escolheu o Giuseppe para protegê-lo contra os combates. E ele nasceu às 7h19 da manhã. E aí o Guilherme falando, eu tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. E quando ele veio no meu colo, meu Deus, que loucura. Eu fiquei em estado de choque. E o Guilherme falou assim, você tá bem? Você tá bem? Eu tô. Assim, eu tenho um filho. Tá aqui. Aí eu abracei ele. Eu, assim, de verdade, foi a ressurreição. Toda a dor. Eu já não sentia mais nada. A médica, né, enfiou, aproveitou para tirar, né, a placenta. E aí ela falou assim, olha, vou ter que costurar. Eu falei, vai, faz o que você quiser. Eu não sentia mais dor. Era um gozo na alma, uma alegria. E ali ele veio pro meu colo, logo depois ele já amamentou. E ele ficou 2 horas ali, pele a pele comigo. Depois de 2 horas, eu passei pro Guilherme para eu poder sentar, comer, né, me refazer. O Guilherme pegou ele. E ele não saiu de perto da gente em momento nenhum. Enquanto nós estávamos no hospital, ele não saiu de perto de nós. E aí as enfermeiras muito queridas, muito assim, muito doces, pareciam todas assim, filhas de Maria, sabe? Muito. Foi conversando com a gente, cuidando, até nós irmos para o quarto. Fomos para o quarto, ali ficamos no hospital durante 3 dias, né? Onde a gente foi aprendendo a lidar, cuidar do recém-nascido, o processo do banho. Ele só tomou banho 2 dias depois que ele nasceu, porque por a questão, né? Todo o processo da imunidade. E aí ele ficou ali sendo cuidado pela gente, né, dormindo conosco, o Guilherme ali comigo, a comunidade Canção Nova aqui na França revezando para ficar ali com a gente, dando o apoio necessário. E aí eu encerro assim esse relato, né, desse parto dizendo assim, eu fiz a experiência que eu tanto ouvi, tanto li, mas eu entendi com a minha razão, mas eu não tinha feito a experiência no coração, na alma, que é uma Fernanda que morre e uma Fernanda que nasce. Esse processo de dor, de luto, eu dizia assim pra minha mãe, nas contrações finais, eu achava que eu ia morrer. E ela me dizia assim, é isso mesmo. Eu falei, por que você não me falou? Ela, porque eu tinha medo de você desistir. E eu não desisti porque eu fiquei com aquilo da direção espiritual, a ressurreição virá, a ressurreição virá. Ali morreu uma Fernanda e nasceu, e eu estou redescobrindo essa nova Fernanda, porque é impressionante. Aí vai um outro vídeo. Eu não me reconheço em muitas coisas. Esse processo que eu fiz me permitiu tocar numa maturidade, no meu ser mulher, que talvez se não fosse o parto normal eu não tocaria. Eu não sou contra o parto cesariano, tanto que eu estava aberta, eu dizia se precisar eu vou. Mas eu entendi que para minha vida, minha história, minha cura, eu precisava fazer essa passagem. Quero dizer para você, mulher que tá aí, talvez grávida, com medo. Olha, o medo faz parte. Não adianta falar, olha, não tenha medo, vai dar certo. Não adianta. Essas frases, chegou uma hora que eu falei, para de falar isso pra mim, porque eu já sei racionalmente. As minhas emoções estão assim, eu tremia de medo. Mas eu preciso dizer pra você, você vai conseguir, porque você vai ter a força do Espírito Santo. Se Deus te fez mulher, Deus te capacitou mulher. Deus te deu o dom da maternidade, te deu a força da maternidade. Eu consegui. Se eu conseguir,
medrosa, que não conseguia dormir sozinha. E toda a minha história, mas qualquer pessoa consegue. Porque é Deus quem nos dá a graça. E olha, não perca essa graça. Porque depois você vai ver os benefícios, tanto para o seu filho quanto para você. E se você precisou passar por uma cesárea, ou você escolheu uma cesárea porque você não deu conta, minha filha, vai ser feliz. O mais importante aqui é o filho estar bem. Eu dizia sempre assim, eu quero o parto adequado. Qual é o parto adequado para o meu filho, para mim, né? Então assim, aqui eu não sou a favor humanizado, natural, normal, cesariana. Não, nada disso. Não estou levantando bandeira. Estou apenas dizendo a minha história e dizendo pra você. Se Deus também te chama, você sente esse desejo de parto normal, lute por ele, você vai conseguir. Deus abençoe, vou ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo.